Agora vamos passar a palavra para o doutor Emerson Garcia, né, que é do Ministério Público, e ele é especialista nessa matéria. Inclusive, foi tema do doutorado dele. Com a palavra, doutor Emerson Garcia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o gentil convite da desembargadora Inês. É sempre um prazer colaborar. Ela e a doutora Thaís, uma das grandes estimuladoras do estudo da compreensão da improbidade administrativa no território do Rio de Janeiro. Gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa, os professores Rodrigo, Rafael, Gustavo, pelas considerações. E, nesse momento, eu vejo-me atormentado por um conflito psicológico. Eu não sei se abordo o tema que me foi proposto em 20 minutos, para a qual vim preparado, acordei muito cedo, refleti sobre a improbidade eleitoral e inelegibilidade, ou se adentro na generalidade que pulularam em profusão nessa mesa. Obviamente, em respeito ao convite, eu vou me ater ao tema proposto. Mas isso não me impede, por exemplo, de observar que na nossa sistemática constitucional os princípios tiveram seu caráter normativo reconhecido, valendo-se da teoria da norma de Kelsen, nosso legislador infraconstitucional estabeleceu sanções para aqueles que não observassem esses princípios, que demandam uma intensa atividade valorativa por parte do intérprete, que são conceitos jurídicos indeterminados. De fato, são. Mas o nosso sistema entendeu que eles deveriam ter caráter normativo e deveríamos sancionar aqueles que os punissem, que os não observassem. E o que fez a nossa Lei 8.429? Considerou atos de improbidade, afronta os princípios. Essa mesma lei, ela não se ateve aos balizamentos da linguagem ordinária. Aqueles que dizem que improbidade é sinônimo de desonestidade, interpretam o direito recorrendo apenas ao léxico. Porque se nós abrirmos um dicionário, nós vamos ver que probidade decorre do latim probus, brotar bem, e que com uso contínuo se popularizou como sendo aquele que tem retidão de caráter, de conduta, age com probidade. Com base no dicionário, o professor José Afonso da Silva, a quem nutro grande admiração, ele fez o prefácio da minha dissertação de mestrado, ele afirmou que agir com improbidade é agir com desonestidade. E essa concepção percorreu, tal qual rastilho de pólvora, inúmeras vertentes do direito brasileiro. Mas por que ela está incorreta? A comunicação humana ela é realizada com recurso à linguagem. A linguagem se coloca entre dois pensamentos, daquele que fala, daquele que escuta, e ela vai veicular uma mensagem. Todos os falantes de uma língua qualquer são capazes de compreender a linguagem ordinária. Bom dia, boa tarde, onde fica o mercado, onde fica o elevador. E a partir do refinamento das relações humanas, ao lado da linguagem ordinária, nós passamos a ter a linguagem para propósitos específicos. Então, o médico tem a sua, o jurista tem a sua, o engenheiro tem a sua. Então, a improbidade aqui que nós utilizamos não é aquela da linguagem ordinária, do dicionário, é aquela da lei. E a lei considerou a violação de todos os princípios, e não só o da moralidade, como caracterizador da improbidade administrativa. Por isso, a famosa frase do ministro Garcia Vieira, proferida em 2002, no sentido de que a lei de improbidade busca punir o administrador desonesto, não incompetente, deve ser analisada com muito cuidado, embora seja repetida de modo muito constante em nossa realidade. Porque ao lado da moralidade, nós temos a eficiência, a legalidade e tantos outros princípios. Outro aspecto ainda nas generalidades, que eu não vou me aprofundar e talvez apenas enunciar, é que, de fato, há muitos erros praticados pelo Ministério Público brasileiro no ajuizamento dessas ações. Muitos erros. Há erros sem fim praticados por juízes, por tribunais de segunda instância, por tribunais superiores, por tribunais nacionais. Há muitos erros. Mas é necessária muita coragem dizer que o problema do Brasil são as ações de improbidade ajuizadas pelo Ministério Público
contra os oprimidos administradores públicos brasileiros. Qualquer um de nós aqui tem a percepção de onde vive, o que passa. Se alguém aqui já estudou em escola pública, se já foi um posto de saúde, sabe da nossa realidade. Essa lei é dura? É duríssima, muito dura, mas é pouco. Comparado com a nossa realidade, quem dera estivéssemos em Singapura, em que aquele que desvia medicamentos, que desvia verbas da educação, seria punido com a pena de morte. Porque a nossa situação hoje é muito grave mesmo. Agora, há erros. A lei deve ser, pouco a pouco, refinada, burilada. Devemos alcançar um ponto de equilíbrio. E todos nós, agentes públicos, todos que estão aqui, de um modo geral, imbuídos de um propósito de construir um país melhor, nós devemos ser, acima de tudo, garantistas. Porque ser garantista é evitar que nós venhamos aplicar uma lei sancionadora, punitiva, sem observância das garantias da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Ser garantista não significa dizer que um juiz que determinou que 2 réus em conjunto apresentassem alegações finais no processo criminal, sendo um deles delator, ele deveria ter invertido a ordem, porque, afinal de contas, o delator apresentou provas que poderiam ser comprometedoras para o delatado, então o delatado deveria ser ouvido posteriormente. Não há lei prevendo isso. Então, prever isso não é ser garantista. Prever isso é simplesmente inviabilizar toda uma operação realizada no combate à corrupção em nossa realidade. Se a regra deve ser essa, ótima, vamos fazer daqui para frente. Certa vez, na Universidade de Roma-Tre, assistindo uma aula do professor Ferraioli, eu não fui seu aluno, mas frequentava, vez ou outra, outras universidades, em solo europeu, isso ficou muito claro. O objetivo do garantismo, acima de tudo, é proteger a nossa esfera jurídica individual contra o arbítrio, contra o avanço desmedido. Se nós temos leis punitivas, nós temos que aplicá-las, salvo se forem inconstitucionais. Se forem inconstitucionais, devemos declará-las. Ser garantista não é realizar malabarismos de toda a ordem para tentar justificar o injustificável. Não é tentar achar que nós estamos num padrão de normalidade. Existem coisas que arrancariam risadas em qualquer país civilizado e que são feitas diariamente aqui na nossa realidade. Muitas com alentados pareceres jurídicos justificando a sua correção. Muitas. E isso eu falo aqui não como uma pessoa que é operador do direito ou como uma pessoa que estuda improbidade administrativa. Falo como cidadão. Só não sabe disso aqui quem for cego, surdo, mudo e, acima de tudo, não tiver sequer as faculdades mentais. Porque se tiver uma gota, sabe do que eu estou falando em nossa realidade. É uma realidade deturpada. E o problema não são os políticos, não. Os problemas somos nós. Porque nenhum político vem de Marte, de Vênus, da Lua. Ele sai daqui. Então, a nossa base de valores distorcida é que dá origem a isso tudo. Agora, ter uma base de valores retilínea é um desafio para todos nós. Por quê? Isso vai nos impor prejuízos, situações desfavoráveis, e aí nós temos que pensar na filosofia kantiana. Tem 2 coisas que me impõem respeito. A consciência moral dentro de mim e o céu estrelado acima de mim. E devemos fazer isso como uma opção de vida, mesmo que todo mundo entenda de forma diversa. Há poucos meses atrás, um ex-procurador-geral de Justiça aqui do Rio de Janeiro, ele foi preso. Foi preso. O chefe do Ministério Público. Uma pessoa que chefiava uma equipe de 150 pessoas. Todos vendidos ali. Vejam que situação. Então, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, nós temos que tomar muito cuidado ao tentarmos avalizar certas condutas e tentar desacreditar um diploma normativo como esse e aqueles que buscam aplicá-lo, quer membros do Ministério Público, quer membros do Judiciário. Eu não acredito que essas pessoas são levadas pela lei do menor esforço. Vou ajuizar uma ação porque é muito mais fácil que arquivar. Vou prejudicar a vida de alguém por 10 anos porque eu não tenho muito o que fazer, então deixa esse infeliz aqui que vai ficar 10 anos com advogado. Pode ser que exista alguém que faça isso? Pode. Da mesma forma que existem números que assinam pareceres jurídicos chancelando atos ilícitos praticados no âmbito da administração pública. Mas isso é um padrão? Não, não acredito que seja. Toda generalização, ela beira a linha limítrofe da leviandade. Então eu sempre procuro evitá-la.
Agora, saindo do plano das generalidades e entrando propriamente no plano das especificidades, eu gostaria de dizer o seguinte: a improbidade eleitoral, a cognominada improbidade eleitoral, é aquela que, de algum modo, afeta esse bem jurídico, a normalidade e a legitimidade das eleições. A ideia de improbidade eleitoral, ela busca coibir condutas que tenham efeito na eleição. Nós podemos tratar dessa temática de duas formas distintas. Uma sob o prisma das condutas vedadas aos agentes públicos e outra sob o prisma da inelegibilidade. Quando nós falamos das condutas vedadas aos agentes públicos, nós vamos recorrer ao artigo 73 da Lei 9.504 de 97. O que diz esse artigo 73? Ele estabelece um extenso rol de condutas vedadas aos agentes públicos e lá no seu parágrafo 7º, ele dispõe que a violação a essas condutas caracterizará a improbidade administrativa prevista no artigo 11, inciso 1, da Lei 8.429 de 1992. Pois bem, qual é o complicador dessa remissão? Esse artigo 11, inciso 1, da Lei 8.429, ele vai dispor sobre o desvio de finalidade, aquele agente que atua valendo de uma regra de competência para perseguir uma finalidade diversa daquela almejada. Então, isso que é o desvio de finalidade. Só que essas figuras do artigo 73, elas não se exaurem no desvio de finalidade. O objetivo não é esse. O objetivo é mais amplo. Então, se vocês analisarem os incisos 1, 2 e 3 do artigo 73, vocês vão ver que o inciso 1 trata da utilização de bens móveis ou imóveis em benefício de candidato, partido e etc. O inciso 2 trata da utilização de materiais ou serviços dos governos ou casas legislativas em patamar superior ao disponibilizado, visando a finalidades eleitorais também. E o inciso 3 trata do uso do servidor ou do empregado fora do período de licença para fazer propaganda eleitoral. Então, essas três situações são exemplos típicos de enriquecimento ilícito. Por que são exemplos típicos de enriquecimento ilícito? Porque aquela pessoa está deixando de despender o seu numerário, está tendo um benefício financeiro. Então, se eu sou candidato e utilizo servidores em meu benefício, eu estou enriquecendo. Se eu utilizo patrimônio público para fazer um centro de campanha, eu estou enriquecendo. Se eu utilizo o serviço gráfico de uma casa legislativa para distribuir propaganda eleitoral, eu estou enriquecendo. Mas, apesar desses exemplos de enriquecimento, a lei remeteu ao artigo 11, inciso 1, da Lei 8.429. É o único exemplo no direito brasileiro em que nós temos a remissão a uma figura tipológica, em particular, da Lei 8.429. Nós temos a remissão à lei de improbidade e outros 4 diplomas normativos. Aquele que trata das medidas socioeducativas, que é a Lei 12.594. Nós temos o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257. Temos a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. E, por último, a Lei do Conflito de Interesses, que é a Lei 12.813. Esses 4 diplomas normativos, eles estabelecem uma série de deveres jurídicos e dispõem que a sua inobservância acarretará a aplicação da Lei 8.429. Então, é feita uma remissão à lei de improbidade. Essa remissão seria necessária? Não. Ela é apenas um reforço ideológico. Só que a Lei 9.504 foi mais longe. Além de remeter à lei de improbidade, em seu artigo 73, parágrafo 7º, ela remeteu especificamente ao artigo 11, inciso 1, que trata da violação aos princípios da regente da atividade estatal na modalidade desvio de finalidade. Com essa remissão, o que nós tivemos aqui? Uma situação inusitada. Uma pessoa que utiliza servidores em sua casa, ela vai ser enquadrada no artigo 9º da Lei de Improbidade, que é o enriquecimento ilícito, com sanções muito mais severas. E aquela que utiliza servidores em detrimento da eleição, da igualdade entre os candidatos, ela vai ser enquadrada no artigo 11, com sanções mais brandas. Vejam, nós temos aqui uma contradição axiológica. O que é uma contradição axiológica? Os valores tutelados, eles foram protegidos em intensidade inferior à devida e de modo desproporcional. Quando nós falamos em proporcionalidade, nós falamos tanto na vedação do excesso, o que é muito comum na nossa realidade, nós nos excedemos em tudo, queremos fazer tudo de uma forma mais assintosa, mas também podemos ter a proporcionalidade
em relação à insuficiência. É o que os germânicos diferenciaram entre o Übermaßverbot, über, acima, a proibição do excesso, e o Untermaßverbot, a proibição da insuficiência, o prefixo unter, abaixo. Então aqui nós temos uma vedação à insuficiência. Na verdade, ao remeter ao artigo 11, inciso 1, nós tivemos a caracterização de um ato de improbidade, mais brando, por violação aos princípios regentes da atividade estatal, numa situação em que ocorria enriquecimento ilícito. Então, é perfeitamente caracterizada, na minha visão aqui, uma situação de inconstitucionalidade por infringência à vedação à insuficiência, nessa remissão. O artigo 73, ele ainda prossegue com inúmeras outras figuras que tratam de condutas vedadas aos agentes públicos à época das eleições. Nós temos aqui os incisos 4, 5, 6 e 7. Eles tratam da propaganda ou distribuição gratuita de bens ou serviços em benefício de candidato. O inciso 5, ele vai tratar das relações funcionais, as restrições de movimentação de servidores, de emissão, a não ser que tenhamos situações ali de ocupante de cargo de provimento efetivo. O inciso 6, ele vai vedar transferências voluntárias de um ente federativo para outro nos 3 meses anteriores à eleição. Ele vai vedar propaganda institucional, pronunciamento em rádio e TV. Então, nós temos várias condutas no artigo 73 da Constituição que são denominadas condutas vedadas aos agentes públicos. Um outro aspecto que me chama muita atenção nesse artigo 73 é o parágrafo 9º. O parágrafo 9º desse artigo 73 dispõe que as multas aplicadas reverterão para o fundo partidário, com exceção, não podendo se beneficiar daquelas multas, os partidos que deram causa à sua aplicação. Exemplo, um partido vinculado a determinado candidato, mancomunado com ele, pratica essas condutas vedadas de modo conjunto, eles são condenados e pagam a multa. Esse partido, quando houver o rateio do fundo partidário, ele não vai se beneficiar. Por que me chama atenção esse preceito? Me chama atenção por essa exclusão? Não, não me chama atenção por isso. Me chama atenção porque em todos os outros casos, mesmo que o partido dê causa à multa, ele vai se beneficiar da divisão do fundo partidário. Então veja que situação interessante. A Justiça Eleitoral aplica uma multa porque o partido político infringiu a lei eleitoral. Ele paga. Essa multa vai para o fundo partidário e depois é dividida entre quem? Os partidos políticos. É ou não é um sistema fantástico? Imaginem só a pessoa que idealizar o seguinte sistema. O criminoso é condenado em dias multa, paga o dia multa, ele vai para um fundo que vai ser dividido entre quem? Os criminosos. É um sistema muito interessante. É o nosso sistema, invenção nossa aqui. Pois bem, além desse artigo 73, a temática da improbidade no âmbito eleitoral ela vai ter relevância onde? Vai ter relevância na Lei de Inelegibilidade, a Lei Complementar 64 de 1990, que regulamentou o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. A Lei Complementar 64 de 1990, ela revogou a Lei Complementar número 5 de 1970, mas ela sempre foi uma espécie de sino sem badalo, porque a inelegibilidade era prevista para o prazo de 3 anos. De quantos em quantos anos são realizadas eleições para o mesmo cargo aqui no Brasil? 4. Então, vejam que era muito útil a pessoa ficar inelegível por 3. Isso foi feito em 1990. Isso foi feito em 1990. Veja, não foi feito na Idade Média, não. 1990. E nós tivemos, alguém teve a coragem de pensar nisso, falar, e outros tiveram a coragem de aprovar. Isso virou lei. Virou lei. E ficou assim até 2010. Aí, em 2010, a Lei Complementar 135 elasteceu esse prazo de inelegibilidade para 8 anos e teve 2 principais avanços, além desse prazo de 8 anos, e que para a aplicação desse prazo de 8 anos não seria necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão condenatória. Bastaria a confirmação por um tribunal de segunda instância. Esse entendimento viola alguma postura garantista? Não, não viola. Percebeu-se que as instâncias extraordinárias, normalmente, não modificavam as decisões das ordinárias num percentual que justificasse a postergação do feito até torná-lo totalmente inefetivo, ineficaz. Então, a lei teve essas 2 grandes inovações, o prazo de inelegibilidade e a eficácia desse prazo a partir da confirmação da decisão por um tribunal de segunda instância. Pois bem, naquilo que nos interessa, nós temos as alíneas D, H, G e L dessa lei. A linha D prevê que a condenação por abuso de poder
ou abuso de poder político ou econômico, ela vai gerar efeitos no âmbito eleitoral, porque essa condenação vai ser proferida por um juiz eleitoral. E temos a linha H, que prevê também a condenação por abuso de poder político e econômico, mas dessa vez por um juiz comum, que vai gerar efeitos no âmbito eleitoral. Nessas duas situações, invariavelmente, nós poderíamos ter a caracterização de um ato de improbidade, mas a lei não faz menção a isso. Só fala abuso de poder político e econômico, consequência, 8 anos de inelegibilidade. Na linha G, nós temos a condenação pelo Tribunal de Contas ou pelo Poder Legislativo, conforme o caso, por conta da prestação de contas. A prestação de contas não foi apresentada de modo inadequado ou foi considerada inconsistente e, a partir daí, temos a rejeição. O Tribunal de Contas, como todos sabem, ele apresenta parecer prévio, quer estejamos perante contas de governo, quer estejamos perante contas de gestão, artigo 71, incisos 1 e 2 da nossa Constituição. Então, são apresentadas as contas, o órgão competente, caso venha a rejeitá-las, isso, tratando o chefe do Poder Executivo, será o Legislativo. Os demais gestores serão do próprio Tribunal de Contas. Caso ele venha a rejeitá-la e não haja uma decisão do Poder Judiciário suspendendo a sua eficácia, teremos a inelegibilidade por 8 anos. E a linha L, ela trata da condenação de alguém, no caso ainda pelo Tribunal de Contas, caso a condenação configure ato doloso de improbidade administrativa, cabe à Justiça Eleitoral avaliar a ocorrência desse ato doloso ou não, e aí vai se tornar eficaz a inelegibilidade. O Tribunal de Contas ou o Poder Legislativo, eles apenas rejeitam as contas. E a linha L, para fechar aqui a influência da Lei Complementar 64 de 1990, ela prevê talvez a situação de maior gravidade do direito brasileiro em termos de restrição à esfera jurídica de alguém, com exceção da pena de prisão, pode se estender por até 30 anos. Por que é tão grave assim? Se alguém for condenado pela prática de ato doloso de improbidade administrativa, que configure dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, essa pessoa ficará inelegível por 8 anos, após o cumprimento da sanção de suspensão dos direitos políticos que lhe tenha sido aplicada. O que significa isso? Um agente é condenado em primeira instância por ato de improbidade, que configura dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Ele recorre, o tribunal mantém a condenação. Naquele momento ele está inelegível. Aí ele recorre para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento tem que ser realizado com preferência, como prevê a lei. Eles mantêm a condenação. Quando transita em julgado, torna-se eficaz a sanção de suspensão dos direitos políticos que foi aplicada lá atrás. Digamos que ele tenha sido condenado para suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Ele já ficou uns 2 anos inelegível, provisoriamente, depois vai ficar mais 8 anos com a suspensão dos direitos políticos, que pode se estender até 10, se for o caso, o meu exemplo são 8, e depois ele vai ficar mais 8 anos inelegível. Então isso é quase a morte civil para um político qualquer. Então quem for condenado e se enquadrar no disposto na linha L, do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990, praticamente terá sua morte civil decretada. Então essa sistemática ela foi introduzida pela Lei Complementar 135 de 1990 e aperfeiçoou o nosso sistema. Então nós temos um diálogo entre a responsabilização por improbidade administrativa e o sistema eleitoral propriamente dito. Pois bem, são essas, em síntese, as considerações que eu gostaria de fazer. É um tema muito palpitante, muito interessante, principalmente à luz da nossa realidade. E aqui nós temos uma plateia muito diversificada e eu gostaria de encerrar a minha exposição com uma reflexão de Duverger que me impactou muito quando eu tive contato com ela pela primeira vez. Quem transforma o mundo não são as minorias acomodadas, ou melhor, não são as maiorias acomodadas, são as minorias determinadas. Como brasileiros, sejam determinados e contribuam para alterar esse lamentável quadro em que nós nos encontramos hoje. Só depende de nós. Muito obrigado pela atenção.